vamos. Enquanto o pessoal ainda está entrando, eu vou fazer minha apresentação, depois a Natália faz a dela. Para quem não me conhece, eu acho que todo mundo que está aí me conhece. Mas se tiver alguém que não conhece, meu nome é Patrícia, eu sou professora de matemática do Estado, no momento readaptada. Sou mãe do Gabriel, de 13 anos, do Rafael, de 11, e um deles tem o TDAH, que é o assunto da live de hoje. E vou pedir agora para a Natália se apresentar. Eu sou a Natália, sou psicóloga, aturei é ótimo, aturei mesmo, vocês verem como é que a pessoa ficou. Atuei durante muitos anos na área de RH, né, até decidi ir para a área clínica. Hoje eu estou só na área clínica, atuando no consultório e também de forma online. E aí eu tenho uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, curso de psicoterapia positiva, e agora também na parte de neuropsicologia. E estamos aí estudando, né? E sou mãe da Gigi, vou falar que ela está lá dentro gritando. Tem que falar, então ela vai ficar chateada. Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre assunto, explica para a gente o que é o TDAH e o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem TDAH. Então, o TDAH ele é a abreviação do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele é um transtorno neurobiológico, ele tem grande herbabilidade. Então, assim, o que isso quer dizer? Os sintomas, eles são manifestados na sua grande maioria por razões genéticas, né? Fatores externos e da vulnerabilidade neurobiológica. E aí, como é que acontece no nosso cérebro? As alterações elas acontecem na parte frontal do cérebro, que é onde ficam as nossas funções executivas. Então, quais são as áreas que são afetadas das funções executivas? A gente vai ter a falta de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Dentro da falta de atenção, a gente tem uma criança distraída, que não consegue se concentrar, tem dificuldade para se organizar, para se planejar. Dentro da impulsividade, a gente tem aquela criança que ela responde antes da pergunta terminar, né? Ela fala em cima da fala do outro, então o outro está falando sobre futebol e ela vai falar sobre unicórnio, que não tem nada a ver, né? Ela também é um pouco, vamos botar assim, agressiva, né? Por não conseguir lidar com algumas frustrações, né? E dentro da hiperatividade, a gente tem aquela criança que parece que você foi lá, ligou o botão e a criança está com o motor ligado. Porque elas não conseguem ficar paradas, né? Então, assim, vou ficar sentado muito tempo na cadeira, por mim, ok. Essa criança, não. Essa criança, ela vai levantar, ou então você sempre vai estar observando isso aqui, né? Ou as pernas balançando demais, né? O cérebro dessas crianças, ele pensa em tanta coisa ao mesmo tempo que não está focando em nada, né? Então, eu estou dentro de uma sala de aula, né? Estou lá, estou dando aula, aquela criança está me ouvindo, mas ela também está ouvindo todo o barulho que está acontecendo no entorno. E, de repente, passou uma borboleta. O hiperfoco dela vai fazer o quê? Vai focar na borboleta. Nossa, que borboleta bonita. Olha as listras dessa borboleta. Como bate a asa? A borboleta foi para lá, a borboleta foi para cá. E cadê a aula? Não tem aula. Na cabeça dessa criança, a aula acabou, porque ela já não está mais ouvindo o professor, ela já não está mais ouvindo ninguém, a não ser a borboleta maravilhosa que está na sala, né? Então, é um transtorno que ele acontece na infância, quando não tratado, né? Ele pode aí persistir para a vida adulta, então a gente tem alguns problemas que vão acontecendo. Quando os jovens têm muita desestimulação, porque o jovem começa a tirar nota baixa, né? Isso quem não está em tratamento. Então ele começa a ter um rendimento escolar muito ruim, muitos abandonam as escolas. E também é muito comum ter o caimento ali para o abuso de álcool e o abuso de drogas, né? Eu acho que, basicamente, é isso.
Um resumo. É o resumão. Eu vou falar algumas situações práticas do que a Nathalie explicou como profissional da área. Como eu tenho filho com TDAH, eu passo por situações até engraçadas, né? A gente tenta levar algumas no humor. Então, ele já foi para a escola e deixou a mochila dentro do carro. Quando o pai chegou em casa, a escola estava ligando para ir devolver a mochila. Como é que um aluno deixa a mochila na entrada? Ele também já veio para casa com a mochila do colega, que não era nem parecida com a dele. Ele já foi para a escola com o pijama debaixo do uniforme. Só deu conta que ele estava com o pijama quando ele chegou em casa, porque eu falei que ele estava com o pijama. Então, assim, é difícil. Tem uma situação que eu queria enfiar a cara num buraco. A gente entrou no elevador de um local comercial, de um prédio comercial. Infelizmente, a gente estava num andar muito alto, então a viagem era longa. Entrou uma senhora idosa logo no andar abaixo nosso, e quando ele olhou para mim, eu já sabia que ia ter alguma fala, né, impulsividade, sem filtro, que ia dar ruim ali. Ele olhou para mim e falou, olhou para ela e falou assim: Nossa, você é a pessoa mais. Você é muito velha. Você é a pessoa mais velha que eu já vi. E aí eu não sabia o que fazer na hora, pedindo desculpas, pedindo para ele não falar assim. Graças a Deus a senhora encarou assim bem a situação, ela gostava de crianças, só que ela foi continuar a história. E aí ela falou para ele que ela já era velha porque ela era uma vovó. E aí a situação piorou, porque ele falou que ele tinha uma avó e que a avó dele não tinha tanta ruga igual a ela. Eu não sabia assim onde botar minha cara. A acompanhante dela, junto com a neta, depois, né, elas falaram quem eram, caíram na gargalhada. Essa senhora caiu na gargalhada junto, falou que amava a criança, amava a sinceridade de criança, que ela tinha muitos netos e bisnetos, e ela sabia que isso acontecia. Deu parabéns pela sinceridade dele. Quando saíram do elevador, se abraçaram, se beijaram e ficou tudo bem. Mas eu podia ter ficado numa situação assim, bem complicada. Isso tem outras. Arruma a mochila para a escola com o material do irmão, vai para a escola, já foi para a escola de kimono, dentro da mochila, em vez de trocar o material, e por aí vai. Já estudou a matéria, uma vez pediu para estudar sozinho, estudou, só que ele estudou a matéria da prova errada, que não era naquele dia. Então, por aí a gente tem alguns exemplos de situações que a gente vê no dia a dia. Natália, como é que é a prevalência do TDAH? Então, a gente tem em pesquisas de botar a nível mundial, né? Que é de 5 a 9% de crianças em idade escolar. Tem diferença de meninos e meninas? Não, atinge todos os sexos, né? Tanto menina quanto menina, e vai em todas as idades, né? 4% dos adultos também tem esse transtorno. Então, assim, e o que acontece com o não tratamento do TDAH, né? 60% é gente abessa, dos adultos que continuam com esses sintomas, eles têm prejuízos, né, na qualidade de vida. E aí isso vai afetando em algumas áreas deles, né? E aí vai na área afetiva, na área conjugal, na área social, na área acadêmica e na área profissional. Né? Então, assim, por isso que o tratamento é tão importante. Sim. As pessoas costumam associar muito o TDAH na criança que é muito agitada. Você já falou um pouquinho antes. Só que são 3 tipos de TDAH: o desatento, o hiperativo e o combinado, que vem os dois juntos. Explica mais um pouquinho, assim, quais as diferenças principais entre eles. Esse erro acontece muito, né? E a gente tem aí de 30% a 40% das crianças que têm TDAH que não são nem hiperativas e nem impulsivas. Então, elas compõem ali o grupo do TDAH desatento. Então, é aquela criança que é mais tímida dentro da sala de aula, ela fica ali no cantinho dela, ela não vai responder, né? Porque ela não está prestando atenção. Então, é uma criança que o professor tem que puxar muito dela. Mas a criança não dá trabalho, né? Então ela tá ali, quieta no canto dela e ok. E aí a gente tem o hiperativo impulsivo, que já é totalmente o contrário. Enquanto o desatento não dá trabalho,
O hiperativo, ele é considerado o terror da turma, né? Porque ele é aquele que perturba todo mundo, né? Na visão de quem está ali, é realmente isso. Então, assim, ele vai falar pelos cotovelos, ele vai atrapalhar a aula porque ele quer falar e o problema é que o professor está falando. O que importa é a vontade dele ali naquela hora, né? E, assim, ele tem o comportamento explosivo, o que já compromete as relações sociais dele, né? Não conseguem aguardar a vez. Fila? Quem é? Não conheço, vou furar, né? Então, assim, estou no último, vou para a primeira, de repente, porque eu não quero esperar. Fazia muito isso. Né? Por que ficar lá atrás se eu posso ficar lá na frente? Não faz sentido. Gente, também não gostei de nada disso, não. Né? Então, assim, eles não conseguem entender, por exemplo, eu me coloco em risco, às vezes, porque estava desatenta mesmo. Eles fazem isso o tempo todo. Então, por exemplo, você está com a criança está com uma bola na mão, mas vocês estão na rua. Essa bola caiu e foi parar do outro lado da rua. Bom, a gente tem passando carro, ônibus, moto e por aí vai. Na cabeça da criança, ela só vê a bola que está ali, né? É o tal do hiperfoco que a gente falou anteriormente. Então, o meu objetivo é a bola. Se tem obstáculo na minha frente, eu não estou enxergando. E eu vou. Então, se você, mãe, ou você, cuidador, não estão atentos, seu filho vai ser atropelado. Porque ele vai embora para pegar a bola. Né? Então, assim, é bem complicado, né? Tem que ficar, a mãe tem que ser super atenta, né? E aí a gente tem para segurar todo. E a gente tem o TDAH combinado, que aí a gente tem o combo, né? Que aí é da desatenção e também da parte da hiperatividade e impulsividade. Dentro desse combinado, a gente já tem a grande possibilidade de ter um outro transtorno associado, né? Que é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, mas aí depois lá na frente também, para a gente não perder muito tempo, a gente dá uma pincelada nele. Inclusive as crianças, assim, se perdem no shopping, porque elas saem correndo quando você solta a mão, assim, por um segundo para segurar o outro filho, e aí você fica louco no shopping procurando criança. São situações... É triste. Só quem passa sabe o que é. Depois que passa, é engraçado contando. É engraçado. E parar na emergência, porque o filho se jogou de cara no chão com o nariz e quase fraturou o nariz também, porque ele achava que não tinha nada demais se jogar de cara no chão, qual o problema? E numa idade que nenhuma criança faria mais isso. Vamos lá. É verdade que o diagnóstico mais difícil é o do tipo desatento? Sim, porque a criança não está atrapalhando ninguém. Né? Então, assim, ela está ali no cantinho dela e isso... As escolas também tinham que ficar muito atentas a isso, porque nem sempre a criança quieta, ela é só quieta. Né? Ela pode ter ali... Te interromper. A escola só vai perceber quando ela não está atenta, quando a criança passa por baixo do rendimento. Quando a criança está com baixo rendimento escolar, sim, porque uma criança, quando ela é hiperativa, e vamos botar aí, ela está no pré-1 ou no pré-2, você já percebe que ela tem um comportamento um pouco mais acelerado do que os outros. Agora, uma criança desatenta dentro de um pré-1 e do pré-2, que tem trabalhinho, que a tia senta junto para fazer, que não tem prova, como é que você vai perceber? Né? Então, assim, percebe muito mais quando tem as provas. Porque ali vai vir a nota. Então, como é que aquela criança tão quieta, que está ali na visão de todos, prestando atenção porque está quieta, está tirando essa nota baixa? Então, começa a levantar ali uma luzinha na cabeça, né, de procurar ajuda. Por isso que é tão difícil mesmo esse diagnóstico. E aí, por outro lado, até chegar ao diagnóstico, o TDAH, que é do tipo hiperativo ou combinado, muitas vezes ele é taxado como uma criança mal educada, ou uma criança sem limites, que os pais não deram limites. E aí, o que acontece? Birra, toda criança faz. Umas mais, outras menos. Né? A criança que ela tem o TDAH, ela vai fazer a birra. Por exemplo, você está andando no shopping e a criança fala: mãe, compra aquele brinquedo ali para mim. E a mãe vai falar assim: na volta a gente compra. Né? Só que a criança não quer na volta, a criança quer agora. Só que crianças sem esse transtorno vão ficar chateadas, mas vão relevar, né? Esperando a volta. A criança com TDAH, não. Porque ela quer aquilo ali.
né? Então ela vai fazer o quê? Ela vai se jogar no chão. Ela vai fazer aquele famoso teatro dentro do shopping. É a cena de drama real, assim, né? Você está matando a criança. Então, assim, ela vai fazer essa cena toda dentro do shopping. E aí, assim, uma criança sem TDAH, a mãe não vai valorizar, vai virar as costas e vai andando. A criança sem o transtorno levantou e aqui, ó, cara de paisagem, foi embora sem acontecer nada, né? Porque se sente envergonhada e vai. A criança com TDAH, ela vai fazer mais escândalo ainda. Porque, assim, além da mãe não ter valorizado, a mãe foi embora. Deixou ela sozinha ali enquanto ela queria o brinquedo. Então, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai fazer aquilo. Porque tem a questão de não saber lidar com a frustração. Né? Então, assim, quem está passando no shopping olhando, essa mãe não dá educação para essa criança. Né? E essa criança, assim, vamos usar o termo real, é uma sacanagem falar isso, porque essa criança está em sofrimento psíquico, né? Assim como uma criança com depressão e uma criança com ansiedade. Só que a depressão, você vê que a criança está ali de coitadinha não, né? Mas assim, as pessoas têm essa visão da criança. Ah, coitadinha, tá ali, é tão triste, né? TDAH tá ligado no 480. Então, assim, não é coitadinho, né? É energia de sobra, é sem educação. Então, assim, é bem complicado. E mesmo com diagnóstico, ainda vão ser taxados assim. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar, porque tem um monte de mensagem. Depois eu. Ih, não dá, porque aí tem mais comentário entrando, eu não consigo voltar. Ih, gente, eu nem sigo isso aí. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, me manda no direct. Eu não estou conseguindo voltar, porque quando eu volto, entra outro, e aí ele volta. Ó. Quase que eu fiz besteira aqui. Saí. Tem pessoal dizendo que chegou, Olímpio, Marlene, Evelyn, Elisângela, a Érica, Gigi. Deixa eu achar que tá todo um monte de gente dando oi. A Silvia, que tem uma filha, no caso, desatento. Mônica, lá da escola. Laus. Peraí. Tem que contratar alguém só para ler as perguntas. Só para ler, porque tá difícil. Eu escorrego aqui, o celular sobe. Ó, a Silvia comentou, são muitos imaturos e nos deixam em saia justa. A Lauzi Venturini falou, coração de mãe, na hora que eu estava falando do Rafa. O Bruno falou que é um assunto mega pertinente. A Cíntia E o falou Bruno, ele é diretor de escola, né? Então, ele sabe também como funciona. A Cíntia falou que está descrevendo o Rafael, que é desatento. Diana chegou atrasada porque a mãe dela atrasou ela. Mãe sempre tem culpa. Mas é verdade. A mãe falou que eu tô linda morena. Ainda não me viu morena. A Cíntia falou, mais do que nunca agora, tenho certeza que escolhi a melhor profissional para o meu filho, doutora Natália. Diego, bela profissional, Natália, Diego Barcelos. A Silvia falou que o caso da filha dela só veio a saber com a alfabetização. A Evelyn falou que a prova é que mata. A psicóloga Célia falou que é verdade que eles sofrem. Janete, obrigada. As minhas amigas estão me elogiando na live. Tudo puxa-saco. Negócio local, Mirella. Natália, você é ótima. Cíntia, não escuto dos elogios, viu? Já estava levando bronca. A Evelyn estava me ensinando a desativar as mensagens para eu conseguir ler, mas eu não sei fazer isso. Depois no final. Já acabou a live. Agora que eu li. Vamos voltar, senão não vai dar tempo. O TDAH também vai atingir o campo emocional das crianças? Sim. Essa parte deles se fazerem de vítima, né? Não é uma coisa consciente. Vou me fazer de vítima aqui dessa situação. Não, mas é o que acontece, é o comportamento que tem, né? Ou então é que você não dá o que você quer ali. Eu vou me matar, ou então vai para algum lugar gritar onde as outras pessoas vão ouvir, né? Na intenção de te constranger e você dá alguma coisa e vai gritar, estão me matando! Faz muito essas coisas. E chora demais, porque não consegue ter o que quer.
na hora, né? Então tem essas questões. Eu recebi uma pergunta aqui de um aviãozinho aqui dentro de casa. Como agir nos escândalos das crianças? Quem fez a pergunta? Gente, é o tratamento. Sem o tratamento, assim, vão ter os escândalos e é aquilo, é não valorizar. Não tem outra coisa para fazer. É não valorizar, porque se você ficar assim, meu filho, não faz isso. Aí o que era vai virar, sabe? O negócio vai aumentando. Então, assim, é não valorizar e é jogo de cintura, gente. Não gente não ensina, não. E já que atinge o campo emocional, as crianças com TDAH, elas sabem lidar com a frustração? Você já falou até que não sabem. E como é que costuma ser a autoestima dessas crianças? Baixa. Então, vamos botar aqui, né? Porque eu conheço o Rafael, é meu afilhado, meu sobrinho, autoestima. Lá no teto, a gente sabe. Né? Mas não é o normal. Né? Geralmente eles têm a autoestima baixa, até porque são crianças que estão o tempo inteiro recebendo feedback negativo. Né? Então você é o chato, você é o cara que perturba, você é o inconveniente. Então ele vai crescer com uma crença aprendida de que ele não é bom o suficiente. Né? Então, se ele não é bom, como é que a autoestima dele vai ser boa? Né? Então, acontece isso sim. Mas não são em todos os casos, né? Porque a gente tem casos assim, as crianças que começaram o tratamento antes, né? A família também, que dá o apoio. Então, isso ajuda bastante na questão da autoestima. A Evelyn e a Bárbara estão falando que já passaram por casos assim com a Rafaela e a Evelyn pensava que era só porque ela é cancerígena. Então, entendi essa menina. Eu botei a pergunta igual. Eu estou colando aqui na parede, eu colei as perguntas na parede. Senão eu posso esquecer, porque eu não sou especialista no assunto, só sou mãe. Que outras alterações a gente pode encontrar no comportamento de crianças com Então, de TDAH? novo, não, olha eu já atropelando. Não são em todas as crianças que acontecem isso. É bom a gente deixar claro, porque podem ter pessoas aqui também assistindo que tem filho com TDAH e falar assim, mas com meu filho não acontece isso. Tudo bem, ok. Né? Não vai acontecer com todo mundo igual, até porque cada indivíduo é um. Mas assim, eles têm geralmente alteração no sono, ou eles vão demorar para dormir, ou eles vão acordar várias vezes. Né? Eles têm dificuldade para controlar o xixi, e isso perdura até a adolescência. Né? Ainda não tem nenhum estudo que justifique realmente isso, né? Mas acontece, e pode acontecer também na vida adulta. Questão da alimentação. Quando o bebê é um bebê que perde peso, porque ele não consegue ficar ali muito tempo, né? A gente sabe que o bebê demora ali na amamentação, então ele já não consegue fazer isso. Quando maior, a alimentação é um sufoco para quem acompanha, né? Eu sei disso também, porque assim, não só apenas como eu acompanho de perto. É isso. Então, assim, ou eles vão comer rápido demais, porque eles não conseguem ficar ali, então engole a comida sem nem ver que engoliu, ou então ele vai petiscando a comida. E aí levanta, vai dar uma volta na casa, esquece que estava comendo, senta no sofá, e aí alguém tem que brigar, e aí volta. Então, assim, tem essas questões, né? Que para a família fica complicado, mas a criança realmente ela não consegue ficar parada na mesa. É muito chato isso para ela. E o TDAH pode vir, além do TOD que você já falou, né? Ele pode ter outras comorbidades associadas? Sim, aí a gente tem a depressão, a ansiedade, né? Alguns tiques, a síndrome de Tourette. Algumas crianças também já apresentam problema na fala, na coordenação motora, na questão da escrita, e vem a dislexia, vem o DISPAC. Então, assim, existem várias outras comorbidades que, às vezes, até esconde o que você tem, sabe? Porque ficam focando muito em outras coisas. Por exemplo, vou tratar uma dislexia. Ok, né? Tá rolando, mas também não vê que tem o TDAH, que o TDAH é que é a fonte dali, né? O DEPAC também é uma comorbidade? Pode estar junto com o TDAH? Sim.
Então, é porque às vezes a pessoa vai cuidar do DEPAC, que é o principal, que consegue ver mais fácil, mas ainda não sabe que aquela criança também, né, como você falou, tem TDAH. Então, mas por que que não sabe? Porque quer focar nessa parte que a criança tem que ser hiperativa e impulsiva também, né? Uhum, Claro que esses casos também acontecem muito mais no combinado, mas não quer dizer que não vai acontecer numa criança que é desatenta, né? A gente tem que uhum, focar nisso, assim, que nada é o 100% do que vai, né? Pode acontecer com as crianças desatentas, com as crianças só hiperativas e impulsivas e só isso. Então, assim, ainda tem muito essa visão de que é o hiperativo e impulsivo e que tem tudo na vida, né, coitado? uhum. Tem algumas perguntas, mas eu não vou responder agora, porque tem pergunta que já está dentro do que a gente vai chegar. A mãe, o pai, um familiar desconfiou que a criança tem TDAH. Ou então foi chamado na escola, que a psicopedagoga observou a criança e viu que tem algum comportamento ali diferente. Tendo essa desconfiança, quais são os profissionais que a família pode buscar para avaliar essa criança? O psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, o próprio pediatra da criança e o neurologista. Né? O psicólogo, nesse caso, ele vai dar uma hipótese diagnóstica, né? A gente não pode diagnosticar, só o médico que Uhum. pode fazer isso. E muitas vezes o psiquiatra manda para o neuropsicólogo para a realização dos testes, mas a gente já vai falar nisso agora, mas eu... E aí, aí nesse caso, foi encaminhado para fazer um teste neuropsicológico. Qual é a importância de fazer esse teste? Então, o teste, ele vai bater o martelo do diagnóstico, né? Ele vai ver qual é o tipo de TDAH que aquela criança tem. Ele vai conseguir analisar se existem outras comorbidades ali associada também. Ele vai estar vendo as habilidades da criança. O que que aquela criança tem mais facilidade, o que que aquela criança tem de dificuldade, né? Se a criança está acima, abaixo ou na média da maioria das crianças, né, da mesma idade Uhum. que ela. Você pega tudo isso e monta o tratamento dessa criança, né? Você consegue fazer esse planejamento em cima dessas dificuldades que ela tem. Então, assim, o teste é muito importante por causa disso. O nome do teste é teste neuropsicológico, que a Juliana perguntou. É o Eu estou deixando. neuropsicólogo que faz, né? Eu não vou passar aqui quais são os testes que a gente realiza, porque vai até um pouco fora da ética profissional. Né? Uhum, Mas aí é um neuropsicólogo. O psicólogo também pode estar realizando esses testes, tá? Mas é uhum. porque hoje em dia, assim, o psiquiatra quer e ele quer o diagnóstico do neuropsicólogo por causa de algumas áreas que estuda que é diferente mesmo da psicologia em si. Ainda mais, né, no caso. Sim. E aí começou o tratamento. Como é que é o tratamento? Então, aí a gente entra numa questão difícil que muita gente não gosta, mas assim, na medicação, né? A terapia, não estou puxando sardinha para o meu lado, mas a terapia mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental, né? Uhum, O suporte familiar, o suporte escolar e os apoios específicos. Para quem são esses apoios específicos? Para aquelas crianças que a gente falou que têm algumas comorbidades, né? Como na fala, como motora. Então, aí a gente precisa de uma fono, a gente precisa do fisioterapeuta, né? E a gente precisa também de um psicopedagogo para as crianças que já têm uhum, alguma dificuldade na parte escolar. uhum. Tem uma pergunta: como identificar se bebê de 2 anos tem TDAH? Então, primeiro é se ele está tendo atitudes completamente discrepantes da idade, né? É, a alimentação é uma coisa que eu falo assim, isso é certo, né? Ou a criança come muito mais rápido do que o normal, ou ela não vai conseguir parar quieta. Então, assim, o bebê que tá amamentando, ele consegue ficar aquele tempo ali na amamentação, ele consegue. Não vamos falar nem de brincar, porque brincar às vezes é interessante para ele. E se é interessante para ele vai ficar, né? Vai Ele tendo consegue constância, focar. né? Uhum. Sim, então assim, com 2 anos já é difícil assim, alguém te dar um diagnóstico, é mais você perceber o seu filho,
né? Mas assim, já pode dar uma conversada aí nesse caso com o pediatra, né? Porque o tratamento assim, da psicologia em si, para uma criança de 2 anos, você faz o tratamento com os pais, né? Porque uma criança de 2 anos, ela não tem ainda os avanços cognitivos necessários para a gente estar trabalhando dentro da terapia. Então, assim, você trabalha muito mais o tratamento com os pais, ensinando algumas estratégias ali. A Juliana está perguntando se o psiquiatra faz esse teste em um dia, com uma conversa com o paciente. Juliana, eu vou até te falar, o meu filho fez o teste. Foram de 8 a 10 sessões com a neuropsicóloga. A primeira, eu fui sozinha para conversar com ela, e a última foi o fechamento. Então, Natália pode confirmar, o psiquiatra pode fazer esse teste em um dia? Só O que o psiquiatra vai te dizer? Você vai chegar lá e vai contar para o psiquiatra quais são os sintomas o que seu filho está tendo. Então, ele tem ali, né, dentro do DSM, quais são os sintomas que tem que ser. Assim como você vai chegar com uma dor de garganta, e ele já vai falar algumas coisas para você. Então, assim, ele te dá uma hipótese ali, né? E manda você procurar os outros profissionais para fazer. Inclusive, o Rafael fez com a minha maravilhosa professora Thaís, né, o teste neuropsicológico, fazer o anúncio das pessoas. Então, se ele teve uma conversa em um dia, ele não fez o teste. Ele avaliou o teste neuropsicológico não. Ainda sobre a medicação. Tem um certo preconceito em relação à medicação. Existem, inclusive, pais que têm preconceito quando recebem o diagnóstico de TDAH porque não querem medicar o filho, e isso acaba prejudicando a criança porque ela está em sofrimento. Porque muita gente acha que a medicação vai estar moldando o comportamento da criança, né? Que seria o natural dela daquela maneira lá. Por que a medicação é importante? Como é que ela age? Como que ela funciona? Então, vamos partir do seguinte princípio, né? Que você falou que a medicação ia moldar um comportamento que é natural. Bom, se a criança já tem um transtorno, o comportamento dela já não é natural, né? É natural dentro do transtorno, mas é uma coisa que causa sofrimento para ela. Então, a gente já tem o primeiro erro aí, né? O preconceito é muito mais por meu filho vai precisar tomar uma tarja preta do que meu filho vai precisar tomar um remédio. Porque se seu filho tiver com dor de cabeça, você vai lá na farmácia, você compra uma medicação sem o médico te receitar. Né? Então, ainda tem muito essa questão. E não é só no TDAH, são em diversos outros transtornos e em diversas outras idades. Então, assim, a medicação, ela é o ponto fundamental ali, porque é ela que vai conseguir controlar aquela inquietude da criança e fazer focar a atenção dela. Então, a terapia, ela vai atuar em áreas conscientes do cérebro, né, que a gente consegue alcançar. Mas tem parte do cérebro que a gente não consegue, né? Por exemplo, a criança, ela tem uma queda de dopamina e de noradrenalina, que são os neurotransmissores. Bom, até a parte que eu sei, eu não consigo elevar esses níveis, né? Então, quem é que vai estar realizando isso? É o medicamento. E a partir do momento que a criança toma aquele medicamento e ela consegue perceber que ela está ali mais focada, que ela está tendo a atenção para fazer, aquilo dá uma autonomia para ela e dá uma sensação de liberdade, né? De eu conseguir fazer as minhas coisas. Então, assim, é muito importante. Tem gente que não usa? Tem gente que passou a vida inteira sem nem saber que tinha TDAH, chegou na vida adulta, descobriu e também não quer tomar a medicação. Então, tudo bem. Tem gente que utiliza estratégias. Eu tenho pacientes adultos que descobriram agora e que, quando eu converso, assim, eles usaram estratégias nos estudos que são as estratégias que a gente ensina para as crianças. Então, a pessoa sozinha, sem estudo nenhum, ela foi ali pelo feeling, né? O que eu posso fazer para melhorar? E foi fazendo. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer em todas as pessoas que não tiverem o suporte necessário. A Olivia havia perguntado como é que a medicação funciona em quem é quieto. Então, a medicação vai ajudar, porque é quieto, mas tem desatenção. Mesmo sendo Sim, quieto, vai um pouco, né? A gente vai ter o remédio que utiliza. A gente não, porque eu não receito não, gente.
vai ter a medicação para a parte ali, né, da hiperatividade, e vai ter o remédio que é focado para a parte da atenção. Então, é para você ficar mais focado ali e ter mais a concentração. A Juliana colocou uma pergunta, eu não sei como é que eu boto a pergunta inteira. Eu estou lendo aqui, meu filho tem TDAH, usa Concerta de 36 miligramas, o psiquiatra que prescreveu, mas acho que deveria fazer algum acompanhamento psicológico. O que você acha? Que sim, né, Juliana? Assim, A pergunta. é muito importante, porque é o psicólogo, Né? é o psicólogo que vai ensinar para ele as estratégias que ele precisa utilizar. Né? Então, muitas vezes, assim, o psicólogo vai estar em contato com a escola, porque é o psicólogo que vai visitar a escola do seu filho. Né, para conversar com os professores, com o coordenador, para entender como é que é o comportamento daquela criança na sala, para a gente poder criar estratégias junto com a escola para trabalhar. Então, assim, o psiquiatra ele vai ter esse trabalho realmente de receitar, né? Ela também está perguntando se quem usa esse medicamento é atleta, se é doping. Então, eu não sei te dizer, Juliana, porque essa parte de medicamento realmente a gente tem que deixar com a galera da medicina, sabe? Realmente, assim, eu não vou dizer para não falar besteira. Tem alguém da ginástica rítmica que tem TDAH, eu acho que é uma americana, e ela usava Ritalina. E ela conta que numa época ela teve que parar de usar Ritalina para poder competir. Então, pode ser que seja pego, não tenho certeza, mas eu lembro dela falando que ela tinha TDAH. Aqui em casa a gente também foi orientado a colocar o Rafael para fazer esportes. O esporte é importante, é um aliado bom também para quem tem TDAH. Super, né? Você imagina que você tem uma criança com uma energia que vale pela família inteira. Então, assim, como é que você gasta a energia dessa criança? Fazendo esporte, né? E aí o esporte vai ajudar em outras áreas também. Porque a gente já falou, a criança não sabe ter frustração. No esporte ela não vai só ganhar. Ela vai ter que perder também em algum momento, né? Então, assim, ele vai... às vezes ele vai sofrer do mesmo jeito. Não tem fazer. Mas, assim, ele vai começar a entender que ele perde também. Né? Que não é só a parte de ganhar. Então, também tem a parte ali da coletividade, dele saber que ele tem que esperar, às vezes, dependendo, por exemplo, num jogo de futebol, você tem que esperar o outro jogador te passar a bola. Né? Você não pode ir lá arrancar a bola do cara que é do teu time. Então, assim, e isso ajuda muito também na parte da concentração. E aí a gente conseguiu fechar o diagnóstico, começa o desafio da escola. Eu acho que como é que a escola pode agir no caso da criança TDAH? Quais são as estratégias que a escola pode usar para ajudar essa criança? Ou pelo menos deveria usar. Essa é a palavra. Então, adequar o ambiente da sala de aula para aquelas crianças. Como? Não em lugares que tenham poucos estímulos, né? Tanto visuais quanto de barulho, né? Você imagina você estar dentro de uma sala de aula, você já é desatento, está ouvindo o recreio da outra turma acontecendo. A gente sabe que em escola grande acontece isso mesmo, né? Você escuta a galera descendo a escada. Então, assim, essas coisas não dá para a criança de TDAH ficar ali. A criança ela tem que se sentar próximo do professor, de preferência na primeira carteira, né? E perto dos alunos que são mais concentrados. Por quê? Se tem alguém sentado na frente dela, ela vai ficar batendo a perna. Não é para sacanear o amiguinho, não, gente. É porque ela não consegue ficar parada. Né? Então, assim, não tem como ter alguém na frente dela. Então, ela precisa desse espaço para ela. Né? A alteração da voz do professor é muito importante para ela focar a atenção. Então, o professor ele vem falando, e de repente ele faz assim, começa a falar um pouco mais alto e aí ele abaixa a voz de novo. Então, aquela criança já entendeu que tem alguma coisa diferente acontecendo. Né? Então, ela consegue manter o foco. Quando o professor falar com essa criança, né, é ele manter sempre um diálogo firme e acolhedor e olho no olho. Né? A criança, ela precisa disso.
o professor tem que manter o contato com o terapeuta e com a família. A escola precisa ter essa comunicação, até para os pais entenderem o que está acontecendo com aquela criança dentro da sala, né? Uhum. Jogo de perguntas e respostas. A criança vai ter que prestar atenção e ela vai fixar a matéria muito mais fácil, né? Elogiar as forças pessoais das crianças. Bom, eu que trabalho com emoções positivas na psicoterapia positiva, não, fala assim, não tem como ser mais importante, né? A gente tem 23 forças pessoais, que eu, óbvio, não vou ficar citando aqui, mas, por Uhum. exemplo, uma criança é criativa, né? Seja para música, seja para desenho, seja para construir brinquedos, que a gente sabe que o Rafael faz, né? Uhum. Então a criança chega toda animada na escola, né? Ah, professor, olha o que eu fiz, não sei o que, babá. Guarda isso, porque a gente está na hora da aula. Já Exatamente. afundou a Acabou o dia. criança, né? Então, assim, o professor pode falar, guarda isso que a gente está na hora da aula? Pode, ele deve, né? Não dá para todas as crianças mostrarem as coisas durante a aula. Mas ele pode separar 5 minutinhos no final da aula, sabe? Isso não vai alterar na matéria dele. Então, ele pode virar para a criança e pode falar, olha só, guarda, quando chegar no final da aula, você me mostra. E aí ele pega aquilo e ele mostra para a turma, e aí ele fala, e aí ele elogia, e ele pergunta se mais alguém na turma sabe fazer, o que as outras crianças sabem fazer, né? Só que as escolas estão, a grande maioria, né? Assim, dificilmente tem escola Uhum. que trabalha no emocional, mas assim, é o conteúdo e o conteúdo tem que ser dado. Então não tem um olhar ainda Uhum. de que as crianças estão ali. Isso eu não estou falando só para criança que tem TDAH. Né? Um jogo de pergunta e resposta é importante para qualquer criança, porque ajuda na fixação. Essa questão mesmo é super importante de elogiar as forças pessoais das crianças. Não é eu virar para você e falar assim, ai, você é maravilhosa. Ai, você é muito maravilhosa. Tá, mas eu sou maravilhosa por quê? O que eu fiz para ser maravilhosa? Né? Uhum. Me explica, porque o mundo lá fora não vai falar que eu sou maravilhosa. Eu preciso saber por que eu sou. Então, assim, a escola precisa fazer essas coisas. E uma coisa muito importante é a escola adiantar a matéria, né? Que vai diminuir a ansiedade. Aí a gente fala que diminui a ansiedade da turma, né? Se a Uhum. escola chegar e falar, na semana que vem a gente vai trabalhar no livro de português da página 15 à página 20. Com certeza terão crianças que vão dar uma olhada ali no livro Uhum. e já vão saber o que é a matéria. Ela pode não ter entendido nada do que ela leu, mas ela já sabe, e isso já dá uma aquietação, né? Então, assim, ele pode solicitar também para a criança dar recado. Ah, vai ali pedir um negócio ali pro inspetor, para mim, né? Ou então, vai pegar alguma coisa ali para mim, vai na secretaria. Então, a criança, ela trabalha o automonitoramento e a responsabilidade, né? Ela já vai no caminho pensando o que ela tem que fazer. Então, assim, isso já é uma estratégia utilizada. Pode acontecer que no meio do caminho ela se distraia e ela esqueça o que tem que fazer? Ela Pode traga também. outra coisa completamente diferente, mas ela foi. Mas assim, ela pode fazer, é tentativa e erro. Você tem que ensinar a criança a fazer isso. Nas primeiras vezes isso não vai funcionar, né? Então, assim, não tem jeito. Tem que ir testando. E para as avaliações, tem alguma estratégia também? Tem. A prova, ela tem que ser no seu visual organizada, né? É importante que as crianças tenham pesquisas e trabalhos como forma de avaliação, não só a prova, né? E assim, fez a prova, beleza. O professor tem que sentar do lado dessa criança, olhar essa questão incorreta. Ela pode estar incorreta porque ela pode estar incorreta mesmo, porque a criança não sabe. Uhum. Mas ela pode estar incorreta porque a criança foi responder, né? Aí vem a pergunta: quem descobriu o Brasil? Ah, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares. E não termina. Pô, você sabe que a criança sabe. Ela não terminou. Porque aconteceu alguma coisa na sala que ela olhou, e quando ela voltou, ela viu que ali estava escrito, ela pulou para a pergunta de baixo. Uhum. E foi embora. Então, assim, é preciso isso, sabe? Além, né, tem que ter o tempo maior de prova, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem uma lei em vigor, né, desde 2018, é a Lei 8.192, então, assim, muitos pais não sabem disso, então não fazem o uso dessa lei, e a escola também não vai falar que tem a lei, né, para Porque já fazer é esse... difícil cumprir a lei existindo. Geralmente as Sim, escolas não cumprem a lei. tem essa parte, né? Então, assim, os alunos que eles têm o laudo,
do neurologista ou do psiquiatra, né, eles já têm esse direito de sentar na frente com o professor, né, de ficar longe dos estímulos visuais que podem vir a distrair. Eles têm direito a mais tempo de prova em local separado, né? Se ficar ali com todo mundo na turma, ficar muito difícil. As escolas têm que ter um professor especializado em TDAH. Inclusive, a lei fala sobre a capacitação dos professores. O professor tem que ter capacitação continuada para atender o aluno com TDAH. Então, capacitar um professor para atender o aluno com TDAH não é a favor da escola, é obrigação, está em lei. Né? Uhum. E também um outro recurso que a escola pode utilizar é fazer as questões coloridas, de cores diferentes, né, Natália? Para chamar a atenção para o aluno. Porque se fica tudo igual, cria a desatenção e ele pode pular questões. Aqui já aconteceu do Rafael ter a prova tomada antes de terminar. E aí eu reclamei, no dia seguinte ele continuou. Já aconteceu do Rafael deixar uma folha inteira em branco, porque a escola usou o verso da folha, que não era comum. Então, a primeira prova que ele fez, que tinha o verso, ele não fez o verso. Aí eu reclamei, devolveram a prova, no dia seguinte ele foi fazer o verso da folha. Então, assim, é muito chato a gente ter que toda hora ficar reclamando de alguma coisa que deveria ter uma atenção já especial, né, para o aluno. É mito ou a verdade que todo TDAH tem dificuldade na aprendizagem, terá rendimento abaixo da média? Deixa eu só responder uma coisa que a Juliana perguntou qual era a lei. É 8.192, de 2018. Parou de rolar aqui meus comentários. Não, ela parou, ouviu e foi passando. Então, a questão do TDAH na aprendizagem, vou nem falar se é mito ou verdade. Vou usar o termo popular de hoje em dia, é fake news. Né? Não tem isso. Se a criança ela está com as estratégias estabelecidas, com o tratamento adequado, ela pode ter um rendimento acima da média de uma criança que não tem transtorno nenhum. Né? Então, assim, o TDAH ele não tem nada a ver com a inteligência da criança. Né? É preciso que ela esteja em tratamento, porque se ela não tiver, ela realmente vai ter dificuldade, né? Não tem, mas aí não é uma questão de inteligência, é uma questão de atenção. A Mirella tinha até perguntado se pode ser acima da média. Pode ser acima da média. Até Sim. porque, mesmo sendo TDAH, ele tem habilidades que ele pode ser melhor que os outros, já naturalmente, até sem medicação mesmo. Pode ser uma habilidade numa aula de arte, numa aula de dança, numa aula de música, não necessariamente as matérias que dão tanta importância. Matemática, português, ciência, geografia, como se todo o resto não fosse importante, não existisse. E a Juliana falou que o filho dela faz futebol desde os 6, que hoje ele é da base do Vasco, e a medicação fez muita diferença na parte da cognição. E a gente tem que correr. O Estado garante direitos para tratamento, também já falamos, no Rio de Janeiro tem o direito na lei. Para tratamentos, a lei não tem nada que fale. Vamos lá. Deixa eu rolar aqui, porque o meu tinha parado. Viviane deu parabéns, sendo maravilhoso. No colégio, quando eu fui matricular meu filho, quando contei, criaram dificuldade. Porque eles não querem cumprir a lei, é porque dá trabalho. O colégio não quer aluno que dá trabalho. Vai criar dificuldade para qualquer transtorno que venha aparecer, não só... TDAH, não. No Espírito Santo saiu a lei de adaptação também, prova. Colégio montessoriano é indicado? Juliana, qualquer escola, eu não vou falar para você que é o montessoriano, que é o construtivista, que é o tradicional. Qualquer escola tem que ser indicada para a criança poder estudar. A escola tem que se adaptar, não é criança, deve se adaptar à escola. Né? O meu sobrinho que a gente está falando, né, que minha irmã falou agora do Rafael, o Rafael ele estuda numa escola conteudista, né? É uma escola tradicional, onde a escola luta para estar no primeiro lugar todo ano do Enem. Então, assim, você vê, ele tem TDAH e ele está conseguindo acompanhar a escola. Então, não tem como a gente falar que uma escola A ou B ela é indicada para a criança. A escola se adapta à criança, não a criança à escola. A Mirella acabou de perguntar da construtivista, é a mesma resposta. O Bruno perguntou se no ensino remoto, como auxiliar as crianças com TDAH? Responde você essa que está tendo em casa.
Eu acho que o mais importante é que a criança está ligada na tela. Nesse momento, tem que ter um plano de ensino individualizado, que é o direito da criança. Entrar em contato com a família, perguntar as dificuldades que estão acontecendo, que as avaliações sejam diferenciadas, que ela possa mostrar o que ela está fazendo. Porque exigir, nesse momento, que a criança que está numa pandemia, em casa, que tem TDAH, fique colada na tela, eu vou dizer, não é possível. E o professor que ainda pede um exercício no meio de tudo isso, para entregar no outro dia, se essa criança não tiver uma outra mãe para ajudar, para dizer o que aconteceu, não tiver um coleguinha, ele não vai fazer. Porque ele pegou a metade da informação, ele anotou a metade. Na sala, está no quadro. Em casa, metade ele anotou, a outra metade ele olhou para a janela para ver o que estava acontecendo lá fora. Em casa, a gente tem outros estímulos sonoros que a gente não tem como eliminar. E, Bruno, é complicado. Tem que ter um plano individualizado, sim. É super importante. E a gente está penando aqui com essa questão de ser mais importante sempre, provar que a criança está. É ela que está fazendo, é ela que está ali. Tem que ter um olhar bem diferenciado. A Viviane falou, fora avaliação da presença na hora, né? Fica chamando, às vezes ele não. Tem um momento que o professor vai chamar que ele está ali, mas ele não ouviu o nome dele. Ele tem déficit de atenção. Tem outro momento que o professor, quando chamou, ele estava contando. Tem um momento que um coleguinha falou, na hora que o professor estava falando, e o que o coleguinha falou fez ele perder toda a aprendizagem daquele dia. Então, assim, a minha opinião é que tenha parceria direta com a família, que se trabalhe totalmente diferente dos outros alunos. E aí eu também sou professora, e estou vendo os dois lados, como mãe e como professora. Não é uma coisa impossível de ser feita. Basta ter empatia, boa vontade, um pouquinho de capacitação, que vai dar tudo certo. Natália, a gente tem só 5 minutos, vamos correr. Quais as atividades que podem ajudar as crianças? Isso aí para fazer em casa, tá? Não precisa de ninguém fazendo junto, não. Né? Então, são crianças, são brincadeiras da infância, né? Jogo da memória. Ele vai atuar no pensamento. Você tem que memorizar, você tem que identificar as figuras, né? Atividades esportivas coletivas para cumprimento de regra, para gastar energia, a leitura para trabalhar a parte do conteúdo lúdico. Então, a gente tem livro de colorir, quebra-cabeça, adivinhação, tudo que a criança precisa ter a atenção, né? O que eu mais gosto, assim, né, que eu posso falar, é do morto-vivo. Né? O morto-vivo ele tem que ter a concentração no controle do impulso. A gente também. Porque se eu chego para você e falo, numa sequência, morto-vivo, 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 vivo, ferrou. A sua reação vai ser abaixar. Né? Então, assim, e a criança com TDAH, ela não quer perder, porque ele não sabe lidar. Então, ele presta uma atenção ali, porque aquilo é interessante para ele, principalmente o ganhar, né? Na estátua, a mesma coisa, ele tem que ter atenção e o controle do impulso, porque ele não pode se mexer, né? Na dança das cadeiras, ele tem que estar atento não só à música, como ao movimento de todo mundo. Porque parou a música, ele tem que correr para o outro lado para sentar. Então, ele não pode correr antes, né? Ele não pode atropelar o amiguinho. Então, assim, são brincadeiras que a gente faz na infância, que todo mundo brinca e que é muito importante para o TDAH. E para o Rafa funcionou muito bem o karatê, porque tem o kata, é quase uma dança, e se ele errar, todo mundo ia ver que ele estava errado. Ele ficava tudo concentrado para acertar. E tem a possibilidade desses sintomas diminuírem com o passar dos anos? Segundo alguns estudos, a hiperatividade e a impulsividade diminuem na adolescência, né? Isso a gente está falando com tratamento. Acabei, já. Então é isso. Quem tiver alguma pergunta a mais para fazer, pode mandar para o meu, ou entra lá no Instagram da Natália, manda para ela, que ela vai tentar responder. Agradecer para todo mundo que esteve com a gente. Obrigada, irmã. Parabéns pelo seu dia, que é dia do psicólogo hoje. Eu já mandei parabéns para as psicólogas dos meninos, elas mandaram parabéns de volta para a Natália, um beijo. Parabéns para todos os psicólogos que estão aqui com a gente. E a Cíntia perguntou sobre a desatenção.
A desatenção a gente falou no início, né? Até quando a gente Mas eu separou, quero saber se a desatenção pode diminuir com o tempo também, deve ser isso. sem a medicação, não. Ela, na verdade, ela pode piorar. Então tá bom, gente, vamos encerrar para a gente não ser cortada no meio do caminho. Obrigada. E qualquer pergunta que alguém ainda tenha, qualquer dúvida, manda para a gente. Se mandar para mim, eu encaminho para a Natália e ela tenta responder. Alguém perguntou qual era o nome da neuropsicóloga. Manda para mim ou para a Natália que eu mando o contato dela, que eu tenho o contato da Thaís. Aí eu mando direto. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Beijo, irmã. Tchau, gente. Obrigada.